Olá pessoal, queria estar compartilhando com vocês uma passagem que está lá no livro de Salmos, capítulo 80, a partir do 1, que diz assim: Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guiaste o teu rebanho, tu que estás assentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés, mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxestes do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste esta parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora, quem passa pelo caminho pode roubar as uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste. Esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram na tua ira. Olha para nós e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até aí. Amados, este salmo, ele é um salmo de clamor. O salmista aqui, ele faz um clamor para Deus e dentro desse clamor há um pedido muito importante, muito valioso, que é um pedido que ecoa até os dias de hoje. É um pedido que ecoa sobre as nossas vidas. Mas antes deste pedido, o salmista ele traz ali um ato de Deus sobre a vida do povo de Israel e através dele trazer esse ato de Deus é como se ele estivesse mostrando para Deus tudo que Deus já havia feito pelo povo, mas que neste momento o povo estava sofrendo consequências. Quando ele cita ali o fato de Deus ter tirado o povo do Egito, ele fala como se ele estivesse falando para Deus que foi o próprio Deus que tirou eles de um período de escravidão ali do Egito, e ele usa a analogia como uma parreira, e então esse povo como uma parreira é plantada em uma terra boa, esse povo é plantado em uma terra fértil e esse povo passa a ser próspero. Então ele cita o período de prosperidade do povo, quando Deus tira o povo da escravidão e coloca esse povo em um período de prosperidade, mas de repente Deus vem e tira a cerca que protegia esta parreira. Deus tira a cerca que protegia o povo e o povo fica à mercê das consequências dos seus próprios atos, e diante disso eles sofrem perseguição, eles são destruídos. E então é um período muito triste, muito difícil que o povo está vivendo, e entender isso nos torna muito claro o que eles estavam vivendo quando ele diz que Deus já não ouve mais as orações deles. É como se Deus estivesse irado com a oração deles, que está lá no capítulo 4, quando ele diz assim: Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficará irado com as orações do teu povo? É muito triste, né, a gente entender que o povo ali estava achando que Deus estava irado com a oração deles. Então isso nos deixa claro que período terrível que o povo estava vivendo. Mas nós precisamos entender que dentro de tudo isso há um clamor. E isso é o mais importante deste salmo, o clamor. Quando ele clama lá no final a Deus e fala: protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte.
Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida, nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amados, lá em João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amados, essa passagem, ela nos traz a resposta de Deus para o pedido de oração do salmista há muito tempo lá atrás. Porque eles clamavam por misericórdia e salvação. O final do salmo, ele é muito claro quando ele diz: faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Amado, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho único, o teu filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós hoje vivemos o pedido, o clamor daquele salmista. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida é tão grande, tão maravilhosa, tão perfeita, que fez com que Ele entregasse o seu filho, o seu único filho, para que nós pudéssemos ser salvos. É a resposta de um clamor do salmista. Amados, nós precisamos entender que nós alcançamos hoje o ápice do amor de Deus para as nossas vidas. Sabe? Nós precisamos entender que o amor de Deus é tão tremendo, tão maravilhoso. Então, nós não podemos mais ficar ansiosos, ficar preocupados, permitir que o medo nos aflinja, porque nós conquistamos o máximo do amor, da misericórdia de Deus para as nossas vidas e hoje nós temos a salvação. Sabe, que as nossas orações não sejam mais como daquele povo que achava que Deus não os ouvia. Nós precisamos entender que lá em 1 João 5,14, que diz: a confiança que temos é que, ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos responde. Amados, as nossas orações são respondidas sim. Deus ouve as nossas orações e Ele a responde, desde que façamos os nossos pedidos segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade. Se através do Espírito Santo de Deus nós aprendermos a orarmos, nós aprendemos a orar segundo a vontade de Deus, isso vai nos trazer uma paz, uma tranquilidade, aquela paz que excede todo entendimento dentro de nós, entendendo que Deus responde sim às nossas orações. Nós só precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Guarda no teu coração esta passagem, entenda que hoje nós já temos o maior presente de Deus para com as nossas vidas. Quando o salmista ali clamava e pedia por algo, hoje nós temos o privilégio de viver a resposta de Deus. A resposta a esse clamor é: as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas são tão grandes, tão maravilhosas, tão tremendas, fez com que Ele desse o seu único Filho para nós, para nos salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E nós podemos ir ao Pai, nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Guarda no teu coração essa passagem e fique na paz do Senhor.